Então, gente boa, boa tarde. Boa tarde a todos e todos. Hoje, 17 de janeiro de 2022, né? Vamos retomar, então, a partir do recesso de final de ano, né, as aulas da disciplina de arqueologia, né? Eu acredito que eu mostrei para vocês alguma coisa de arqueologia histórica já, se não me falha a memória, né? Eu não lembro se eu falei para vocês de Palmares, mas de qualquer forma, quando a gente fala em arqueologia histórica, ou enfim, o potencial da arqueologia histórica, sempre é bom lembrar, ou eu gosto de frisar, que a arqueologia histórica, ela é, dentro da arqueologia, um ramo aonde eu vou frisar para vocês isso até os últimos dias, né? Métodos e técnicas de arqueologia para trabalhar com sítio histórico, né? Então, por exemplo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu posso ter um sítio histórico, né? De várias formas ou tipos, né? E só vou dar um exemplo, né? Porque não é uma arqueologia muito difundida no Brasil, a arqueologia subaquática, né? Ou seja, existe no Brasil uma série de naufrágios, portos submersos, né? Locais que foram alagados, né? Sambaqui, a gente já falou na primeira metade do semestre, eu já falei para vocês o que são sambaquis, os amontoados de conchas pré-históricos, ou mesmo áreas de barragens. Para quem não assistiu o filme Narradores de Javé, eu recomendo muito o filme Narradores de Javé. Ingrid, tu pode anotar o nome. Narradores de Javé é uma história que fala de um filme sobre educação patrimonial, ao fim e ao cabo. Mas o bom de assistir Narradores de Javé é que ele fala da, digamos assim, como é que é as versões, né, de cada um dos membros quando uma cidade não tem nada e quer recuperar sua memória, né? Então tem uma versão de história oficial, tem uma versão da história das mulheres, tem uma versão de uma história paralela. Então, e, e é muito comum, ou enfim, hoje em dia acontece bastante, e eu já, inclusive, já trabalhei em áreas de barragens, né? Ou seja, um local que vai ser afetado por uma barragem hidrelétrica, vai ficar literalmente embaixo d'água, então se faz todo um trabalho de arqueologia anterior ao alagamento, né? Diferente de Mariana ou de Brumadinho, que aquilo foi, obrigado, Ingrid, que aquilo foi levado a ser alagado por uma catástrofe ambiental, né? Brumadinho e Mariana são exemplos de descaso, né, com a questão ambiental e foram alagadas por razões outras, né? Mas quando a gente fala em arqueologia subaquática, existem alguns vídeos bem interessantes, depois eu posso copiar o link para vocês, né? Cascais é em Portugal, onde há um trabalho bem sério de arqueologia subaquática. E embora a gente tenha fotos lindas, assim como isso aqui, a foto de baixo, né? Quando a gente fala em arqueologia subaquática, geralmente o que realmente acontece, né? Enfim, as pessoas mergulharem num abismo profundo, assim. Porque no Brasil nós não temos águas translúcidas, tirando o mar do Ceará, né? Que lá é tudo transparente, bonitinho. Não é o caso de chocolatão de cidreira, né? Ou chocolatão de Tramandaí Beach, Capão da Canoa, né? Magistério, não, né? No nosso litoral sul aqui é um terror. Mas eu poderia falar para vocês diversos exemplos aonde a arqueologia subaquática poderia dar certo se fosse liberado. Só vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, na área onde foi torpedeado os dois navios brasileiros na Segunda Guerra Mundial, a Marinha não permite mergulho nem pesquisa. Por quê, Tamara? Né? Adorei a cara.
Não é permitido por quê? Porque, na verdade, né, a teoria da conspiração diz que esses navios não foram torpedeados por submarinos alemães, mas teriam sido torpedeados, atingidos por navios americanos, né, querendo que o Brasil entrasse na guerra, e o Getúlio Vargas vivia em cima do muro. Então, isso teria sido a gota d'água para justificar a entrada do Brasil na Segunda Guerra, sendo que, enquanto Getúlio Vargas negociava com os alemães implementação industrial, então os americanos deram Angra 1 e Angra 2 para o Brasil, por isso que o Brasil entrou na guerra, né? Pelo lado dos aliados, né? Sendo que o Brasil vivia uma ditadura igual vivia Inglaterra, Itália, Alemanha ou o Japão, né? Então é muito irônico, porque o Brasil vive uma ditadura e finge que entra do lado das democracias, né? Coisas do Brasil, né? Quando a gente fala em arqueologia histórica também, tem cidades que vocês podem vir a conhecer, por exemplo, como Porto Alegre, né? E Porto Alegre tem um acervo arqueológico histórico bastante relevante, né? Então, aqui tem algumas fotos só para situar vocês. Para quem não conhece Porto Alegre, isso aqui é uma vista do que era Porto Alegre nos anos 60, tá? Se vocês observarem o jornal local, né? Vocês vão ver como é que é isso aqui hoje, né? Em termos dessa orla do Guaíba, o que se transformou essa orla do Guaíba desde os anos 60 até agora. A usina do gasômetro, tão famosa porque ela produzia eletricidade a partir de queima de carvão, né? Então, a partir de queima de carvão era produzida eletricidade na cidade, né? O forte militar que foi invadido durante a Revolução, né, de 23, que deu origem, então, ao golpe depois do Getúlio Vargas. A inundação, a grande, famosa enchente de 42, aqui está o mercado público, as águas subiram até mais ou menos uns 2 metros acima do nível normal do mercado público. E se alguém conhecer o mercado público e olha essa foto, é bem interessante, né? Porque a enchente de 42 é algo que faz parte da história de Porto Alegre. Assim como a igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Pretos, né? E assim, uma outra imagem de Porto Alegre, o centro de Porto Alegre. Itamar, eu tenho certeza que conhece Porto Alegre, mas uma revista chamada Quatro Rodas, que eu acho que ainda circula, a revista Quatro Rodas dos anos 1960 tem uma foto aérea de Porto Alegre, né? E mostra esse biquinho de Porto Alegre, onde está o gasômetro, e diz que em 1960 Porto Alegre é igual à cidade de Manhattan. É mole? Né? Porto Alegre é igual à cidade de Manhattan em 1960. Claro que nem eu era nascido, tá, pessoal? Só para lembrar vocês, em 1960, nem eu era nascido ainda. Né? Os dinossauros ainda passeavam por aí. Bom, e quando a gente fala numa pesquisa arqueológica numa cidade como é Porto Alegre, é importante destacar, né, que Porto Alegre tem, sim, um patrimônio arqueológico pré-histórico, tá? Ou seja, embora não seja, parece que não é incrível, né? Parece inacreditável que Porto Alegre, do tamanho que ela tem, tenha sítios arqueológicos pré-históricos, e cada um desses pontinhos vermelhos aqui é um sítio arqueológico pré-histórico, né? O local era aprazível desde sempre, né? Então, aqui na Ponta do Arado, aqui na Zona Sul, aqui, nós temos vários sítios arqueológicos de indígenas guaranis, de caçadores-coletores, que habitaram toda essa orla do Lago Guaíba, assim como nós gostaríamos de ter uma casa hoje na Ponta do Arado, tomar um banho, né, num riozinho limpo, né, que não é o caso do Arroio Cadena, em Porto Alegre, em Santa Maria. Para quem conhece Santa Maria, nós não temos no máximo uns balneários bem chinfrim, né? Mas nós não temos onde se refrescar no verão. Esses sítios arqueológicos pré-históricos, que vão de grupos caçadores-coletores a grupos arqueológicos guaranis, estão datados aí do ano 1300,
1400 da nossa era, ou seja, imediatamente antes da chegada dos europeus, haviam índios guaranis morando aqui na capital do estado, né? O que é bem interessante de pensar, né? Porque sempre que a gente fala em cidade, parece que a cidade nunca tem ocupação pré-histórica, o que é uma grande mentira. Sim, as cidades têm ocupação pré-histórica. Santa Maria também tem sítios pré-históricos. Não há uma pesquisa tão exaustiva quanto Porto Alegre. Porto Alegre tinha um museu chamado José Joaquim Felizardo, está bem abandonado no dia de hoje, o museu, né, o que é uma pena, porque era um museu arqueológico que tem um acervo arqueológico da cidade de Porto Alegre muito grande, mas desde essa administração e da passada está passando por uma situação de abandono e o museu chegou a estar fechado, né? Indo à judicialização da necessidade de sua reabertura, mas que precisava várias reformas para sua reabertura, o que está gerando uma série de polêmicas, né? Mas existe um acervo arqueológico bastante grande lá no Museu José Joaquim Felizardo. Cito a Rua João Alfredo, número 55, acho que é. Não lembro o número agora, né? Mas não é na Cidade Baixa, professor? Sim, na João Alfredo. Na João Alfredo ali, bem na Cidade Baixa, na boca dos barzinhos. Imaginei que quer saber. Então, um lugar fantástico, diga-se de passagem, né? Quando a gente olha para Porto Alegre antiga, para a cidade de Porto Alegre, o mapa urbano, né? Ou seja, o centro histórico da cidade, o que eu vou encontrar é justamente isso. Eu vou encontrar uma cidade, né, construída no século XVIII, que tem vários sítios arqueológicos históricos. Não? Tem a Santa Casa, tem o quartel, tem o mercado público, tem as praças, tem prédios públicos do século XVIII. Né? Para quem não conhece Porto Alegre, ainda eu recomendo, tá, pessoal? Que além de ser a capital do estado, tem esse miolo histórico tem uma história própria, né? Tudo de por que a Rua da Praia é Rua da Praia, né? Se ela fica aqui no meio, né? Bom, porque aqui lá embaixo era onde os porto-alegrenses iam para a sua praia, Praia do Guaíba. Interessante destacar aqui na Siqueira Campos, né? E aqui na 7 de setembro, para vocês verem como uma cidade aumenta de uma forma diferente de como nós entendemos hoje, os documentos do século XVIII dizem assim: Rua Siqueira Campos, fundos para o rio. O que significa fundos para o rio? Que a cidade despreza o rio, né? E o fundos para o rio quer dizer que ninguém pensaria como hoje, né? Hoje, se a gente morasse em Porto Alegre, aí a gente queria ter uma casa de frente para o rio, certo? Se vocês vão comprar uma casa na praia, vocês não vão virar de costa para o rio, para o mar, né? Vocês vão virar de frente para o mar, né? Essa concepção de mudança, de percepção, é bem interessante quando a gente fala de arqueologia histórica. E eu estou destacando isso porque essas concepções vão mudar muito ao longo do tempo, né? Quando eu digo a Santa Casa de Misericórdia, que está aqui, né? No finalzinho da Rua dos Andradas, começo da Avenida Independência. A Santa Casa de Misericórdia, que hoje é centrão da cidade, ela está aqui, não tem um mapa topográfico, né? Mas isso aqui é uma elevação, é um morro, né? A Santa Casa está aqui porque aqui era a periferia da cidade. Aqui era o outside. Aqui era totalmente periferia desse centrão aqui, e os tuberculosos eram tratados aqui porque era uma região mais alta, mais longe, fora da cidade. Certo? Então, é importante destacar essas coisas, porque a gente tem que olhar as cidades dentro de uma dinâmica, dentro de um crescimento urbano, e além de todos esses pontinhos vermelhos aqui hoje serem considerados sítios históricos, eu vou mostrar que hoje
o número desses pontinhos é milhares de vezes maior. Bom, lugares como o solar dos Câmaras, né? Como eu falei para vocês, eu nasci em 66, eu sou do Cretáceo, mas eu escavei aqui, nessa casa, que é uma casa do século XIX, né? Hoje faz parte da Assembleia Legislativa, e quando a gente olha esse mapa aqui, de 1950, não vai aparecer aqui no solar dos Câmara, né, o número de vielas, becos, bequinhos, servidões, vielas que reuniam uma rua a outra, né? Então, aqui, né, no solar dos Câmara, tinha uma viela, uma ruazinha, um beco sem saída, né, que ligava a parte alta à parte baixa da cidade. E o que nós encontramos lá? Né? Nós encontramos lá uma série de cerâmicas, né, bem do 19, né, bem do século 19, né, desculpa, do final do 19, começo do 20, que são cerâmicas simples, cerâmicas portuguesas e porcelanas simples, que vai mostrar o quê? Vai mostrar o poder aquisitivo dessas pessoas. Eu já falei para vocês, não sei se eu falei, eu vou me repetir, um conjunto de baixela inteiro, um conjunto de baixela inteiro, no século XIX, é o preço de um escravo. O que é o preço de um escravo? É o preço de um carro popular. Alguém sabe o preço de um carro popular? Vamos lá, gente. 40 mil. 40 Exatamente. Mil. Exatamente. Então, quando eu falo do preço de um conjunto, uma baixela completa, né, de porcelana inglesa, que era a que mais importava, né, era o preço de um carro popular. O Diogo, obviamente, poderia ter condições de comprar isso, né, Diogo? Ou mesmo a Ingrid, né? Nós três aqui que estamos penando aqui um ventilador, sufocando, né? É importante destacar isso, né? O poder aquisitivo, nessa época, se mede pela, pela vida pública da pessoa, né? E onde é que eu demonstro minha vida pública? É quando eu convido pessoas para ir para minha casa. Quando eu convido gente para vir para minha casa, é que eu demonstro minha vida pública. Não existe carro, não existe amaro. A ideia de fazenda ou ter terras era simplesmente um local de produção rural. Eu tenho que ostentar no meio urbano a minha riqueza. E a forma como eu sustento a minha riqueza, né? E a forma como eu digo que eu sou rico no final do 19 era através desse conjunto de louças de porcelanas, que depois eu posso mostrar fotos para vocês do que é louça. Desculpe. Louças e baixelas no final do 19. Aqui, então, uma foto, né, bem do comecinho do 20, e aqui a casa do Solar Lopo Gonçalves, e aí nos anos 2000, né? Essa arqueologia de residências, ela é bem importante, porque ela vai nos mostrar padrão de consumo, vida cotidiana, modo de vida, né, dessas pessoas. Eu já falei para vocês que no 19 o sentido da medicina é uma medicina de fluidos, ou seja, não existe ainda penicilina, não existe ainda a microbiologia, então a forma como eu avalio o estado de saúde de uma pessoa é pelos fluidos, né? Fluidos é urina, cocô, catarro, pigarro, né? E todo esse tipo de coisa que a gente puxa o frango e joga na parede, né? O jeito que o frango gruda na parede, o médico vai avaliar para considerar a sua saúde, certo? Né? Então, por isso, vocês vão, se vocês lerem coisas sobre arqueologia histórica, vocês vão ouvir palavras como guspideira, escarradeira, pinico, né? Porque mais do que não ter banheiro em casa, não era essa questão, era a questão de que o pinico era uma forma do médico poder avaliar seu estado de saúde. Imaginem alguém olhando o cocô de vocês, que coisa divertida, para dizer o mínimo hoje, né? A cara da Ingrid é sintomática, do Diogo também.
né? Imaginem alguém analisando o número de dois de vocês, né? Pois é. Isso era a medicina do final do 19 para o 20, tá? E aí tem várias teorias, né, do fleuma, né? A pessoa é muito irritadiça, ela é fleumática, né? A bilis exala dela. E é bem interessante porque vai recuperar todo um trabalho grego, quase do Aristóteles, né? Falando dos tipos de humores da pessoa, né? Para dizer como é que a pessoa é em termos de saúde. É bem legal. Para quem conhece Porto Alegre, né? Essa é uma vista do mercado público, né? E do que era a Praça Parobé, né? Sem o Trenzurbe, né? Sem o Trenzurbe, tudo isso aqui é aterro. Por isso que cada vez que chove em Porto Alegre é um horror, porque aterraram um montão de coisa em Porto Alegre, e à medida que você aterra um rio, um curso d'água, depois a natureza devolve ou regurgita, né? Então, isso que é o mercado público hoje, né? Com os 2 pisos e tal. Depois, esse mercado que era aberto, ele tinha um pátio interno aberto, depois ele vai passar por uma revitalização e colocação desses pilotis para sustentar um telhado. E aí, então, vai ser feito um trabalho de arqueologia meio emergencial, assim, uma arqueologia de acompanhamento, para cada vez que se abre um buraco desses para colocar esses pilotis, tem uma arqueóloga lá que está acompanhando e vai estudar o que vai sair daqui. E pasmem vocês, Porto Alegre, né? Lá no final do 19, antes da construção do mercado público, né? Era já um aterro de lixo, né? A população lá do começo, de meados do 19, já utilizava esse espaço como um aterro, e as escavações demonstraram todo o lixão que estava aqui embaixo, aonde foi construído o mercado público, certo? Depois eu vou mostrar para vocês um trabalho muito lindo sobre as louças de Porto Alegre escavadas aqui no mercado público. Cada um desses pilotis teve um acompanhamento arqueológico e dessa coletânea de algumas centenas de quilos de louça se pôde reconstruir como era a ocupação de Porto Alegre antes de 1864, né? E foi muito legal porque hoje, quando a gente fala do ponto central do mercado público, onde tem um bará do mercado, né, ou seja, uma bênção religiosa para a construção do mercado público, isso de fato foi verificado de que sim, o mercado público desde sempre tem uma presença cultural de diversidade, né? E o bará do mercado hoje tinha uma banca central, tiraram a banca central para colocarem lá, então, os elementos que atestam essa bênção ao mercado público. A Praça Parobé virou terminal de ônibus, hoje é uma feiura só, né? É muito feio aquele lugar, né? Pense em um lugar feio, é o terminal Parobé hoje, né? Porque tinha a praça ali do lado, mas a praça cedeu lugar, depois os ônibus vieram para cá, depois transformaram isso aqui em uma área pedestre, né? Mas, enfim, e só para vocês terem uma ideia do que é Porto Alegre, o mercado público já passou por vários incêndios ditos acidentais, porque até estacionamento quiseram transformar o mercado público. Tá? Uma obra, como está aqui escrito, 1864, né? Mas a ganância comercial queria transformar isso aqui num estacionamento, né? E vários incêndios, assim como aqui em Santa Maria, né? Vários incêndios acidentais aconteceram no Hugo Taylor até ele virar mercado. Casualmente, depois que virou no mercado, nunca mais pegou fogo. Vocês veem que coisa interessante, né? Depois, na Espanha, quando o governo espanhol disse que as áreas que sofriam queimadas não poderiam ser vendidas por 50 anos, nunca mais pegou fogo. Uma coisa impressionante, né? O fogo espontâneo na Espanha obedece um decreto presidencial, né? Que depois que o governo disse que as áreas não poderiam ser mais vendidas, nunca mais pegou fogo. Uma coisa fantástica que a gente vê o poder de um presidente de um país, né?
Então, e o mercado público agora está passando por uma quarta ou quinta revitalização do segundo piso, porque volta e meia pega fogo, né? Acidental, sempre acidental. Gente, se vocês quiserem perguntar, tá? Eu sou porto-alegrense, eu posso falar com alguma certa propriedade. Outra coisa que é Professor, incomum. Oi, Tamara, fala. Tá sem áudio, tu cortou o áudio. não, eu acho que você vai falar mais de Porto Alegre, e depois, ao final, daí, aquela região da Rua da Baronesa, do O Gravataí. Arraial da Baronesa. Isso. Eu acho que é uma região de resistência negra, né? Então, o que acontece com toda a cidade, toda a cidade, né, é que existe uma população negra, que ela sempre é marginalizada, né, e o Arraial do Baronesa, na virada do 19 para o 20, era periferia, né, e aí, como ali era periferia, era um reduto de populações pobres, né, como a pobreza no Brasil tem cor, né, a gente diz que era um reduto de negros, na verdade, a gente está dizendo que é um reduto da pobreza, né? A periferia sempre. E para te ter uma ideia, Tamara, eu não sei se tu conhece bem Porto Alegre, mas Moinhos de Vento, né, que hoje é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, já foi periferia. E ali também tinha, né, locais, né, de população negra pobre bastante grande, e depois também foram expulsos, né, porque ali é morro, né, Montserrat ali era morro, né, monte, né, Montserrat. E ali eles foram expulsos. Para te ter uma ideia, se tu conhecer bem Porto Alegre, tem uma avenida chamada, perto do Iguatemi, ali, a Cristiano Fischer? Não. Acho que é. Não, não é Cristiano Fischer. Não, não. A que desce ali em direção ao Iguatemi, eu não lembro agora o nome agora. Passa por baixo da Carlos Gomes ali, né? Onde está o Anchieta ali, o Colégio Anchieta. Ali naquela rua, se tu entrar à direita, né, no McDonald's, né, tu sobe um morro, ainda tem um quilombo. Tem um quilombo ali que foi reconhecido, obviamente, no governo de esquerda, né? E esse quilombo ali está ali sim, ali tu pode falar em resistência em pleno século XXI, porque é um quilombo, né, que foi reconhecido e tal. E todas as tretas, né, resolveram construir um prédio praticamente do lado do quilombo, né? E para expulsá-los, né? Justamente para expulsá-los, né? Tem uma palavra, agora eu estou com dificuldade de me lembrar do nome dessa palavra, que é essa coisa que você enxota as pessoas, né? Você compra as áreas dos pobres por baixo preço, depois fala, Tamara. Eu não estou lembrando do termo agora. Gentrificação? Isso, Gentrificação? gentrificação. Isso, gentrificação, exatamente. E aí eles colocaram um condomínio chiquetésimo do lado do quilombo, mas para azar dos caras, né, meio metro de uma sacada entrou no território quilombola, no segundo piso. E aí embargaram a obra toda, né? Então, por enquanto, o governo federal ainda não olhou para lá antes de expulsarem eles. Mas até onde eu sei, a obra está embargada, né? Então, a gente vai encontrar em vários lugares de Porto Alegre essa presença da população pobre, negra, periférica, em locais onde hoje estão no centro da cidade, como o Arraial da Baronesa, né? E esses quilombos mais periféricos, como esse que é do ladinho do shopping Iguatemi, né? É uma área de 1 hectare, né? Não é nada, né? Da mesma forma, né, a gente pode falar, quando a gente fala em arqueologia urbana, uma arqueologia das praças, passos, né? Lugares aonde as pessoas passavam, porque aí vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar antigas ruas, antigas vielas, antigos becos, antigos lugares que, mesmo no centro da Porto Alegre antiga, haviam bequinhos, haviam vielinhas aonde a população pobre se concentrava e que depois, pelo processo de crescimento urbano, foram expulsas, né? Então, isso é muito recorrente, né? Hoje em Lisboa, se vocês olharem em Lisboa, vocês vão ver
podem ver um processo de gentrificação monstruosa no centro de Lisboa, né? Que aí todos os empresários europeus compraram prédios antigos, né? Que era habitado por populações pobres e transformaram em hostel, transformaram em hotéis, em pousadas e tal. Isso em vários lugares. Esse processo de gentrificação, ele é bastante forte, bastante recorrente e não vai acabar. Não vai acabar, ele vai acentuar, ele vai piorar um pouco ainda, né? No sentido de você ter o capital externo comprando lugares onde é centro histórico ou centro, sei lá, por exemplo, na Espanha, usando novamente o exemplo da Espanha, eles queriam adaptar os prédios do século XIX aos padrões de prevenção de incêndio. Impossível. Impossível, porque são prédios de escada de madeira, são prédios onde não tem a menor possibilidade de modificação estrutural do prédio, mas o que é isso? Isso é gentrificação, né? Você pega esses prédios históricos, coloca lá... Sim, é de gentry. É de gentry, né? Gentry, no seu aspecto, Vinícius, de expulsão das pessoas dos territórios, né, para dos enclosures, né, do século XVIII inglês. Você apropria a terra e vai expulsando essa gente, né, para fora dos territórios. Daí gentry, né, gentry, essa gentinha, essa gentalha, se vocês quiserem usar a palavra do Kiko, né, e a expulsão dessas pessoas para áreas cada vez mais periféricas. Depois eu dou uma repaginada no local e, enfim, faço o empreendimento, né? E quando a gente faz essa arqueologia dessas ruas, dessas praças, desses locais, nós vamos ver como isso aí é ressignificado, né? Nós vamos ver como esses lugares vão ser ressignificados, vão passar por novas fases, vão passar por novos modelos de uso, a ponto, por exemplo, quem conhece a esquina democrática, que é a Rua dos Andradas com a Borges de Medeiros, né? Tem uma série de manifestações culturais nessa rua, tem horário aonde as tribos se encontram, né? E as diferentes tribos se encontram em horários diferentes para o seu exercer cultural, né? E mais adiante, depois eu vou voltar ao primeiro mapa que eu coloquei, alguns lugares como a Praça Bernardino Sampaio foi alvo de escavação arqueológica, que também era um local de aterro de lixo, onde as pessoas jogavam seu lixo antes de vir à praça, né? E lá vai mostrar justamente como essas pessoas viviam nessa Porto Alegre antiga, né? Uma coisa que eu só vi em Porto Alegre, não vi em nenhum outro lugar até hoje, isso não quer dizer muita coisa, mas eu não vi ainda, é a arqueologia de hospital, né? Ou seja, a Santa Casa de Misericórdia, aquela Santa Casa que eu mostrei para vocês lá no segundo slide, terceiro slide, houve uma reformulação do andar térreo dela. O andar térreo, como a rua é inclinada, como a rua é muito inclinada, indo em direção ao Hospital Santo Antônio, eles tiveram que dar uma repaginada. E aí resolveram escavar nessas salas onde ficava metade subsolo, metade sobresolo, ou seja, quem olhava de dentro da sala tinha uma janela alta, mas essa janela alta dava no nível da rua, né? E aí escavaram, então, né, essa área que era meio terreno em solo, meio subsolo, e escavaram vários dessas peças, várias dessas, digamos assim, salas, né? Como é que a gente chama? Salas, né? Quartos, né? E ao se escavar aí, o que se percebeu foi justamente, não vou achar agora aqui, o que se encontrou foi toda a vidraria
todo o tipo de medicamento que era utilizado na Santa Casa na virada do 19 para o 20. Lembra que eu falei para vocês que a medicina era uma medicina de fluidos, né? Ou vou avaliar ou o catarro, ou as fezes, ou a urina, né? Ou o que sai da criatura, né? Eu não sei o que a criatura tem, faz sanguessuga, faz ventosa, né? Era basicamente isso. Mas aí vai se encontrar toda uma cultura material, né? Mostrando de que forma esses elementos eram tratados, né? E aí tem esse livrinho, se alguém quiser, depois eu vou discutir com vocês no final da aula como é que a gente vai fazer a segunda avaliação. Se alguém quiser fazer uma resenha desse livro, ele é bem legal, né? Porque ele mostra essa questão da evolução da saúde, né? Com tantos anti-vacina hoje, vocês verem como é que era a saúde no começo do século XX, um século atrás, é bem legal. Outro local que foi escavado também em obras de restauração foi a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, que fica do lado do Palácio do Governo, né? Do Palácio do Governador Eduardo Leite hoje, né? Essa rua que fica aqui do lado é Espírito Santo. A Rua Espírito Santo é uma ladeira, né? Quem gosta de emoção pode pegar um skate e descer ali sem freio, né? E nessa rua, atrás da catedral, foram encontrados ossos humanos, né? Até aí tudo bem, catedral, a gente sabe que haviam enterros, né? Mas o interessante é que depois das pesquisas, o que se percebeu é que foram enterrados escravos no fundo da catedral, né? É uma coisa interessante porque geralmente, como eu falei para vocês, né, lá no primeiro slide eu mostrei a catedral, segundo slide, né, da catedral, a igreja de Nossa Senhora de Rosário dos Pretos, porque os pretos tinham uma igreja, né, que era Nossa Senhora do Rosário. Como aqui em Santa Maria também tem uma igreja do Rosário que também era o bairro dos negros. Mas o interessante é que na análise dessas pessoas que foram encontrados esses enterramentos aqui atrás da catedral, foi percebido, então, pela documentação e pela localização, que eram escravos que foram enterrados atrás da catedral, né? Então, isso é muito interessante porque eu tenho que escavar para achar uma coisa que me obriga a buscar a documentação histórica para depois voltar para a escavação e tentar responder o que isso está me dizendo, né? O que isso está me incitando a pesquisar, né? No caso desses fragmentos humanos aqui, isso aqui obrigou uma pesquisa na Cúria, que obrigou uma pesquisa dessas pessoas para ver quem estava enterrado, para chegar a essa conclusão de que, apesar dos documentos da Cúria, haviam escravos enterrados junto à cidade. Então, o Arraial da Baronesa, deixa eu ver, aqui está o centro, eu vou pegar para cá, vai ser para cá então, Tamara, né? Pegando a Ipiranga, né? Vai pegar bem a saída da Foz da Ipiranga aqui, né? Eu vou ter o Arraial da Baronesa, quando a cidade só era restrita a essa área mais peninsular aqui, né? E bom, o que eu encontro hoje, em termos de áreas, eu encontro Escola Militar, Palácio do Governo, o Banco da Província, a própria Igreja do Rosários, né? O que era a prefeitura, que hoje é o prédio histórico da prefeitura, onde hoje tem a Fonte Talaveira, né? Ali na frente, a prefeitura antiga. E outros lugares aqui, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Que também é um prédio histórico, né? A questão manicomial em Porto Alegre é algo bem interessante, que eu não vou me deter aqui, né? Mas existe, então, quando a gente fala em arqueologia, vocês podem me perguntar assim, tá, André, qual é o limite temporal da arqueologia? Não há limite temporal para a arqueologia, né? Na próxima aula, ou na próxima ainda, eu vou mostrar a arqueologia dos períodos de exceção, né? Ou arqueologia da ditadura, né? Para mostrar para vocês que a arqueologia não tem
não tem limite temporal. Ah, André, mas então eu posso fazer arqueologia de ontem, de hoje? Sim, porque a arqueologia trabalha com cultura material, né? Então, eu pego uma cultura material qualquer e a partir dessa cultura material eu vou estudar essa sociedade, certo? Aqui então está o Paulo Zanettini, umas escavações de uma fábrica de louças em Santa Catarina. Todo o refúgio era jogado num depósito. Então, centenas de milhares de louças que foi considerado refúgio foi usado como aterro, né? Eu vi isso em Portugal, islâmica. Portugal tem um período islâmico aonde a louça, quando a louça ficava vermelha, né, eles não gostavam, a louça tinha que ficar preta. A forma de deixar uma louça preta é um processo redutor, depois eu explico para vocês. Mas quando os caras não atingiam a cor preta, eles botavam fora a cerâmica. Fora. Né? Então, isso eu encontrei em Portugal e aqui em Santa Catarina tem a mesma coisa. Né? Em Livramento, na cidade de Santana do Livramento, tem o frigorífico Swift Armor, que era um local de produção de carne enlatada. Para quem não sabe o que é carne enlatada, durante o período de guerra, as criaturas não tinham como fazer alimentação com carne fresca, então os caras embalavam carne em lata, igual uma lata de ervilha, igual uma lata de milho, né? E faziam feijoada em lata, fazia carne enlatada, não é salsicha, não é salsicha, é carne enlatada, né? Vocês imaginam a quantidade de conservantes, né? Para a carne sobreviver ali dentro daquela lata meses sem refrigeração, né? E a Swift Armor, que legal, Vinícius, que joia, né? Uma hora que tu puder, tu fala com ele, então, faz uma entrevista com ele perguntando como é que era a vida lá na Swift Armor, como é que era o processo, porque diz que quem via o processamento da carne nunca mais abria nenhuma lata na vida, nem sardinha, né? Porque depois que tu via como é que era feito o negócio, tu dizia, não, só fresco agora, né? A própria usina do gasômetro em Porto Alegre é um sítio histórico, e eu vou dizer para vocês que eu sou velho, né? Eu não nego a minha velhice. Eu conheci a fábrica de fogões Valich, né? Na Avenida Cis Brasil, que tinha essa cara aqui, era uma fábrica de fogões que começou em 1950, né? Imaginem que as pessoas cozinhavam em fogão a lenha. Quem não tinha dinheiro, né? Como vocês devem ter visto vários videozinhos no Facebook, depois que o gás bateu R$ 70, como fazer um fogão a lenha de uma lata de tinta, como fazer um fogão a lenha de um banco velho, como fazer um... Pois é, não era nenhum demodê, nem era nenhuma... Não era nenhuma ressuscitação vintage, mas era pura miséria mesmo, né? Antigamente as pessoas no máximo tinham um fogão, no máximo, fogão a lenha. Quando entra o fogão a gás, desculpa, quando entra o fogão a gás é uma verdadeira revolução. Imagina, eu não preciso esperar 3 horas para esquentar minha água do chimarrão, né? Eu não preciso esperar 6 horas para fazer um fogão, fazer um feijão, né? Eu faço feijão aqui em casa em 10 minutos, 15 minutos na panela de pressão. Então, o fogão a gás foi uma revolução, que eu tenho certeza que vocês, jovens, não têm condições de apreender a revolução que é o fogão a gás. Muito, 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 muito mais do que, por exemplo, pensar em cockpit. Cockpit é um fogão elétrico, um fogão a gás fresco, né? A revolução do fogão a lenha para o fogão a gás é algo literalmente da ordem de anos-luz, né? Você cozinhar no fogão a lenha, onde você fica ali alimentando e tal, né? Até você conseguir acender o fogão a lenha, por sua vez, cozinhar alguma coisa ali, esquentar uma água, para o fogão a gás. Ele é uma verdadeira revolução. E a Varig tinha, inclusive, fogão esmaltados, né? Esmalte, ela tinha esmalte no fogão, que era uma coisa muito chique, muito linda, né? Sinal de um poder aquisitivo bastante grande. E aí, o que acontece nessa arqueologia industrial,
né, é que vai se fazer um levantamento histórico desses locais e arqueológico para ver como é que funcionavam essas indústrias, né, lá dos meados do século XX, né, lá do, enfim, 50, 60 do século XX, né? E quando eu falei para vocês que Porto Alegre hoje, né, tem centenas de sítios arqueológicos históricos, é porque, de fato, quando vocês pegam ruas como Riachuelo, Riachuelo tem vários casarões da virada do 19 para o 20, né? Toda a orla, né, onde estão os armazéns ali, onde querem fazer um Puerto Madeiro, né, porto-alegrense, e nunca conseguem, né? Toda a região do gasômetro lá, né? Porto Alegre tem centenas de sítios históricos, assim como aqui em Santa Maria, a Avenida Rio Branco e arredores foi tombado como mancha ferroviária, né? Na expectativa de preservação desse passado da cidade de Santa Maria, né? A arqueologia histórica produz vários e vários materiais. Eu falei para vocês de um livro de faiança fina em Porto Alegre, né? Louça é isso aqui. Se eu quebrar isso aqui, o miolo é branco e esponjoso, tá? A porcelana, ela é um grau mais acurado disso aqui. É aquela louça fina branca. Essa louça aqui não é fina, tá? É uma louça bem pesada. E a faiança é um tipo de louça fina, né, que está num grau intermediário com a porcelana. E era muito comercializado no século XIX. E esse livro aqui, ele é resultado daquelas escavações do mercado público que eu falei para vocês. No mercado público gerou quilos e quilos, centenas de quilos de louça de Porto Alegre, e aí sistematizaram tudo e fizeram esse livro aqui, que é a Faiança Fina. Para download, existe esse livro Espaço Privado e Vida Material em Porto Alegre no século XIX, que é, Tamara, sobre o Solar dos Câmaras, que é o Museu José Joaquim Felizardo. Então, o local que hoje é o Museu José Joaquim Felizardo era o solar, como é que é o nome do solar? Solar Lopo Gonçalves, né? E esse local aqui, que era o solar Lopo Gonçalves, o Luiz Cláudio Simanski vai escavar do lado de fora e vai perceber que o solar, primeiro, era uma casa de campo, então a louça que se encontra nesse local é só uma louça secundária em relação à vida urbana Porto Alegre, tipo vocês que quando botam uma casa na praia levam o fogão velho, a geladeira velha, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Não se penalizem, né? Então, nas escavações apareceu isso, que a cultura material do Solar Lobo Gonçalves, primeiro, era uma casa de campo, era uma casa periférica, né? Depois ela passa a ser a casa principal. E aí, quando ela passa a ser a casa principal, existem várias ampliações arquitetônicas, inclusive com a construção de um torreão, né, aonde o Lopo Gonçalves observava os navios dele chegarem no Guaíba, né? Imaginem que chique você está em casa, assim, lá num torreão, num escritóriozinho que deve ter uns 3x4, né? Eu trabalhei lá, tá, pessoal? Eu falo porque eu trabalhei lá no museu. Trabalhei um ano lá. E o torreão era uma pecinha de 3x4 no terceiro andar, né? Aonde, então, o Lopo Gonçalves via, então, a chegada e a partida dos barcos em Porto Alegre, lá no final do 19. Né? Depois a gente tem outros livros de arqueologia histórica bem interessantes. Não sei se tem para baixar em PDF. Esse aqui eu tenho certeza. Né? Mas os outros eu não tenho certeza, mas vale a busca. Né? Arqueologia e os medicamentos, que vai trabalhar justamente, né, fora desse contexto do hospital, porque esse texto aqui da arqueologia vai ao hospital, ele é só sobre o material encontrado na Santa Casa de Misericórdia, né? Então, na escavação de outros lugares
no centro histórico de Porto Alegre, vão se escavar farmácias, casas comerciais, drogarias, como era o nome antigamente, né? Antigamente o nome era drogaria, né? Porque, vocês sabem, né? A drogaria, porque tudo é droga. A quantidade que vai determinar se aquilo ali vai curar ou vai matar, né? Depois eu vou mostrar umas propagandas dos meados do século XX para vocês, que é para vocês rirem um pouco, né? Afinal de contas, a primeira aula desse ano, então vale a pena dar umas risadas. E aí, então, tem esses medicamentos populares que as pessoas tomavam, né? Tem vários lugares, como o José Joaquim Felizardo, que hoje está fechado, 582, na João Alfredo, né? O CEPA da PUC, trabalhei lá também, o MARS, eu não sei se está funcionando ainda, né? E na Uniriter também. Isso aqui é uma foto da escavação lá, desse esqueleto encontrado atrás da Catedral Metropolitana, né? Esse aqui é o esqueleto desse escravo escavado aqui na Catedral Metropolitana, certo? Bibliografia, se alguém tiver interesse, eu posso mandar para vocês esse PowerPoint. Tem muita bibliografia, tá? Não se iludam, não pensam que a arqueologia histórica é o André catando meia dúzia de coisas, não, é o André escolhendo meia dúzia de coisas, porque tem muita coisa, tá? Mesmo, tá? E como eu falei para vocês, só para vocês darem uma risada aqui, né? Quando a gente fala em medicina, né, pessoal? Eu quero que vocês entendam que vocês vivem num mundo paralelo. Muito legal o mundo paralelo onde vocês vivem, mas ele é um mundo paralelo, né? Por que eu digo que ele é um mundo paralelo? Porque esse tipo de propaganda aqui era normal nos anos 1950, né? O asmático fumando cigarro para asma, né? Tipo assim, sei lá, não tem nem qual é o paralelo hoje. Né? Vou fumar para curar tuberculose, né? Vou beber para curar cirrose, né? Adoraria. Enfim, é hipocrisia. Não, mas não é nem hipocrisia, Diogo, é o senso de medicina da época. É o senso de medicina da época, né? Assim como qualquer bom atirador tem que tomar um uísque, né? Que é para calibrar lenta, né? Para calibrar lenta na hora de dar tiro, né? Esse é o tipo de propaganda comum, tá? Bem comum, nos anos 60, né? Assim como eu posso tomar um xarope, né? Um xarope Bayer de heroína para acalmar tosse, tá? Um xaropinho de heroína para acalmar tosse, certo? Né? Quando a gente tá com bronquite, que nem eu, assim, né? Tomar um xaropinho de heroína, dar uma aula mais alegre, mais divertida, né? Mais despretensiosa, né? Isso é a propaganda dos meados do século XX. Meados do século XX, 60, 60, 50, 60, 70, né? Uma cervejinha no almoço, né? Para toda a família tomar. Cerveja Cruz Campo em Portugal, né? Não, desculpa, a Cruz Campo era aqui na Argentina. A Cruz Campo é na Argentina, né? Então, vamos fazer um almoço, vamos tomar uma bebida em família, né? Um pet de 2 litros, né? Era a cerveja Cruz Campo. Assim como era nos anos 70, já nos meados dos anos 70, a Associação de Cigarro ao Sucesso, né? Toda pessoa de sucesso fuma, né? Então, imaginem que legal, um jogador de futebol tá lá querendo cabeça, né? É esse tipo de propaganda que se vende, né? Cerveja Águia, né? Também, né? Para você formar uma família feliz, perfeita e alegre, né? Montar uma cervejinha. Isso aqui também é final dos 60, 70, tá? Tomar uma dose de conhaque 103 antes de dirigir para não ficar tenso, né? A pessoa está muito tensa, vai dirigir, assim, toma uma dose de conhaque para calibrar lenta, né? Cruz Campo, propaganda argentina, né? O vinho, né? Vamos tomar um vinho, né? Que o vinho não é um decisoso, né? Perigoso, né? 3/4 de litro é 750 ml.
tá? Vamos tomar uma garrafinha de vinho aí, né? Que uma garrafinha de vinho é bom, né? É bom para a saúde, tá? E assim eu posso falar, São Miguel é da Espanha, tá? De diversas, deixa eu ver aqui. Acabei de. Onde é que tá aqui? Sor, só uma pergunta sobre essas propagandas. Elas eram, como que elas eram veiculadas, como que elas circulavam? Impresso, revista, jornal, né? Veículos de comunicação de massa, certo? Veículos de comunicação de massa. A cocaína Então, também, né? Até sim, 1930 era comercializada em drogarias, né? sim, era super comum, assim, até porque vocês têm que pensar, cadê aqui as fotos aqui? Agora não estou achando as outras fotos que eu queria achar. Só um segundo, gente. Aqui. Para a gente continuar a sessão de versão, né? Agora aqui a gente passa para um nível um pouquinho mais hardcore, né? Igualmente divertido, né? Médicos recomendam Lux Strike, né? E o papai sempre fuma Marlboro, né? Então, gurizada, quem não fumou Marlboro ainda tá meio displicente, tá? E aí todos os tipos de xenofobia, homofobia, misoginia vão ser encontrados nas propagandas. Isso aqui já é 70, tá? Isso aqui já é meados dos 70, 74, 75, tá? Cuidado, ela também dirige, né? Então, isso aqui é bem... Vocês entenderam, né? A não piada, né? Eu não entendi o que que é trambolho, essa máquina, sabe o que é isso? Fala mais alto, Diogo. Não, eu não entendi o que que é essa máquina, essa coisa que ela tá enfiando na foto. É uma torradeira. É para te colocar o pão e sair o pãozinho, né? Então é uma Nossa. torradeira e a mulher tá enfiando uma faca de serrinha dentro de uma torradeira, né? Mais ou menos como tu enfiar, sei lá, um alicate no fio de luz, né? E aí dentro do aspecto o nosso velho bom machismo de cada dia, né? Eu era pequeno, eu conheci o sabão Rinço, tá? Então isso aqui é 78, né? Quase 80, né? Sabão em pó, né? Rinço, né? Para a alegria da mulher, né? Assim como a mulher vai adorar liquidificador, batedeira, cafeteira, chuveiro, enceradeira, tudo que vai diminuir o trabalho de vocês, meninas. Estou ironizando, tá? Isso aqui era veiculado nos veículos de comunicação todos, tá, Diogo? Todo tipo de... Então, no rádio aparecia isso. Tinha propaganda no rádio, tá? Tinha propaganda na televisão para quem era muito rico, né? Porque a TV entra em 1960 aqui no Brasil, praticamente. 50 para quem era muito rico, né? Mas isso aqui era o tipo de propaganda comum, né? Ou seja, branquear os dentes fumando nicotina, né? E dentro das propagandas históricas também, né? Por que a sua mamãe não lava você com o sabão Fairy, né? Associando tudo que é escuro a sujo, associando tudo que é preto a sujeira, né? Para quem não assistiu, eu recomendo fortemente um vídeo do Cassius Clay, Muhammad Ali, numa entrevista dele na televisão, aonde ele fala sobre isso. Recomendo muito fortemente. Se vocês colocarem lá Muhammad Ali na televisão, vai aparecer ele num discurso breve dizendo que tudo que é preto é associado a coisa ruim e tudo que é branco é associado a coisa boa. Por isso que o papel higiênico de vocês é neve, não é carvão,
né? Certo? Então, é um prazer cozinhar, né? Gurias, né? Estou ironizando, obviamente, né? Mas isso é o fogão a lenha, tá? É onde você tem que aproveitar o calor e cozinhar tudo junto, né? E aí vai toda aquela cultura, né, machista de manipulação de fogão, né? Isso é 1960, né? E aí dentro das propagandas de mau gosto, level hardcore, né? A gente tem propagandas como essa, que já é nos 70, final dos 70, né? Na Câmara de Torturas, TV Philips resistiu a tudo, né? Então, esse é o tipo de humor, né, do final dos 70. Cerveja Antártica, né, com uma criancinha ali, né, mamãe, beba essa cerveja, imagina, né? O leite já sai calibrado também, né? Já é bom para criança já desenvolver um alcoolismo, né, de berço, assim. A misoginia, né? Uma mulher, você acredita que uma mulher pode abrir, né, uma garrafa de rosca, né? E aí dentro do machismo, da escravidão, da escravocracia nossa de cada dia, é isso, né? Enquanto o rico serve um Kentucky, né? Quem serve continua sendo um serviçal negro, tá? Essa noção de Casa Branca e senzala continua até hoje no Brasil, sem retoques, né? O Brasil não saiu da Casa Grande Senzala, né? Olha que lindo isso aqui, né? Vejam que tipo de humor era o humor dos anos final dos 70 já, começo dos 80, né? Espero que vocês tenham entendido o tipo de deshumor que isso aqui serve, né? Então, sem comentários. Direito adquirido, né? As mulheres têm direito adquirido de ter uma enceradeira boa, né? Porque ela tem que encerar melhor a casa e para isso então ela tem direito adquirido de diminuir o seu trabalho, entendeu, Diogo? Né? É esse tipo de ideia, né? Eu vi muito isso. Eu vivi isso na minha infância de associarem plenamente a ideia de cigarro a sucesso, né? Médicos, engenheiros, principalmente médico, né? Cigarro era sinônimo de sucesso, né? A noção de mulher como a misoginia, né? A misoginia vai passar muitos tipos de propaganda, né? Assim como hoje esse tipo de coisa que era normal nos anos 60, né? Vocês conseguem enxergar e conseguem ler aí? A Gorda Elegante. Venha conhecer a nova e inédita coleção de meia estação inverno em tamanhos até 58. Vestido, esporte, passeio, não sei o quê, longo, japonas, malhas, terninhos, calças compridas, túnicas, talaléu, talaléu, talaléu. E aí a gente vai ver o velho e bom, a nossa pedofilia de cada dia. A nossa velha e boa Gilberto Barros. Procurem isso aqui é um vinil. Isso aqui é a capa de um vinil do Gilberto Barros. Me faz um carinho. Né? E se vocês quiserem... Tamara, é muito interessante. Assim, esse tipo de cultura... Isso aqui já é 80, tá? Isso aqui já é 80. Isso aqui já é os 80. E eu não preciso, para se vocês tiverem um pouquinho de vontade de pesquisar na internet, tem uma capa de um vinil do Lobão, onde aparece ele de padre e a sobrinha nua. Tá? Então, daqui a pouco eu procuro aqui para vocês a capa do disco do Lobão, onde aparece a sobrinha nua e ele vestido de padre. Né? Então, esse é o tipo de coisa. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque a cultura material muda. A cultura material muda de acordo com a sociedade muda, né? Então, esse tipo de coisa que a gente vê aqui, a Devassa já é anos 90, tá, pessoal?
A cerveja Devassa que existe até hoje, essa propaganda aqui é dos anos 90. Tá? Então, a sociedade muda. De algumas vezes de forma mais rápida, às vezes de forma não tão rápida, mas a sociedade muda, né? Piadas cretinas, né? Um médico legista constatou que a morte do cadáver morreu, foi devido a ele não ter feito uso do delicioso chocolate Lacta, né? Então, esse tipo de humor nonsense, né? Presente de casamento, aspirador, enceradeira, liquidificador Arno, né? Cigarrinho de chocolate, eu peguei isso aqui na minha infância, já estava em extinção, mas existia na minha infância cigarrinho de chocolate. Assim como a Gillette fazia propaganda dessa Gillette segura, né? Até as crianças podem usar. Dentro do machismo nosso de cada dia, né? Mulheres no futuro deixarão até a lua mais limpa como um lugar para viver, né? Então, essa é a... Então, é por isso que eu digo, a cultura material muda, né? A sociedade muda, né? E todas essas propagandas, gente, eu tirei de jornal, de revista, de lugares existentes, de veículos de comunicação em massa, tá? Isso aqui é uma revista de carro. Mecânica, funilaria e pintura via costeira. Tá na cara que precisa. Certo? Isso aqui é final dos 70. É 78, 79, se não é na trave ali, tá? Esse tipo de coisa era institucionalizado, certo? Não é à toa que a lei da Maria da Penha existe hoje. Fumar um Suerdic, né? Fumar um charuto, né? Que afinal de contas, né? A gente tem que aliviar o estresse do dia, né? Assim como eu amo essa propaganda aqui, né? Dos 7 aos 70, faça uma noite de Natal para se lembrar, espingarda para toda a família, né? Se ele traduzisse isso como propaganda de governo hoje, eu não duvidaria. Não está saindo áudio? Vocês estão me ouvindo? Tamara me ouve? Diogo me ouve? Eu tô. Acho que é o Tá, o colega. Vinícius está normal também. Então, eu não sei, bom, não vi quem está reclamando ali, deixa eu ver. Diogo, tenta sair e entrar de novo, Diogo, vai que cola. Vai que cola, Diogo, sair e entrar de novo. Né? Estímulo a crianças fumarem, né? Então tinha uma coisa muito antigamente que vocês não vão saber o que é, não sei qual é o paralelo hoje, que eram canetas hidrocores, né? Eram canetão, né? O parente do canetão, né? Em tamanho mini, né? Que era um canetão em pequenininha para as crianças pintarem, né? Caro para dedéu, né? Só criança muito rica podia ter isso, né? Mas já está ali um estilo de estimular as crianças a fumarem, né? Bem, deixa no lugar aonde ela pertence, né? Mantenha-a onde ela pertence, né? Então, isso era o comum. Isso aqui já é de começo dos 80 já. Né? O Luke Strike, né? Junto com o símbolo da Coca-Cola. Isso aqui eu acho ótimo, né? Baby Soft, porque a inocência é mais sexy do que você pensa. A inocência é mais sexy do que você pensa. Acho que eu não preciso traduzir, né? Isso é anos 80, já vi esse produto. Já é anos 80. Sim, já é dos anos 80. Né? Então, a pedofilia, né? Quando... Eu não me lembro quando aquele conjunto canta Por que não, né? Meu nome não é igual ao seu, conheço desde que nasceu, e por que não? Né? O ódio à pedofilia, né? Só que isso já é nos 90, 2000, não lembro quem é que canta isso. Né? Então, o ódio à pedofilia já existe há bastante tempo. Tá?
institucionalizado. Né, umas pastilhas de cocaína, né, para aliviar um pouco o mau hálito, né? É bom, né? Deve aliviar tudo, né? E muitos doutores preferem Camel, né? Médicos preferem Camel, né? E aí mostra ela o mundo masculino, né? Gravatas Van Helsing, né? Devia ser Van Helsing, né? Mas tudo bem. Esse é o modelo de propaganda comum nos anos 60. Né? Por isso que eu digo que quando a gente fala em arqueologia histórica, a gente tem que entender a dinâmica dessas coisas, a dinâmica como a sociedade muda, pelo menos no século XX para cá, como ela tem mudado. Lembrando que isso era naturalizado, tá, pessoal? Isso aí é naturalizado. Isso são propagandas para causar humor. Certo? Quanto mais você joga, mais duro ele fica. Não sei se vocês sabem o que é isso. Isso é um joystick. Joystick substitui aquela coisinha dos jogos hoje, né? Antigamente o joystick você jogava com ele virando para vários lados, né? E aí tá essa foto maravilhosa de um tipo de jogo antecessor ao Atari, né? Então, tipo um Atari mesmo, é um jogo com um joystick. Que beleza isso, né? É bom ter uma garota em volta da casa. Então, eu tô falando para vocês isso, porque daqui a 50 anos, ou se vocês quiserem estudar a cultura material dos anos 50, 60, vocês bem poderiam estudar a cultura material e os hábitos e o que é vendido para as pessoas como algo que é sinônimo de status, né? O que é sinônimo de status? O que é sinônimo de consumo? O que é sinônimo de algo para ser consumido, né? O que são coisas a serem, no capitalismo, transformados em mercadoria. O 7 é um rádio, tá? Então, é por aí. Já passamos, já voltamos e tal. Bom, só para colocar para vocês isso, a arqueologia histórica é muito mais amplo do que pensar simplesmente o método arqueológico ou a técnica arqueológica. É pensar como funciona uma sociedade naquele momento, de que forma essa sociedade se organizava, né? E como a gente pode estudar essa cultura material, como eu posso estudar arqueologia sem escavar. Em última análise é isso. André, queria fazer arqueologia, mas não quero escavar, não quero pegar pulga, piolho, carrapato, borrachudo, sanguessuga, hanseníase, bicho de pé. Beleza? Tu pode fazer arqueologia estudando cultura material no laboratório ou vendo como a sociedade tem mudado, né? E, gente, falando sério, eu tenho 55 anos, né? Então, várias dessas propagandas eu conheci, né? Então, não é algo tão antigo assim. Não é porque vocês nasceram no século XXI, né, que esse passado é longínquo. É um passado bem mais recente do que parece. Fala, Tamara. O início, final dos anos 80, mas todos os anos 80, e aí início dos 90, se não me engano, as melhores propagandas que se tinha eram as de cigarro. Né? E aí sempre ligada a uma vida saudável, sempre algum esporte radical. E músicas, assim, que são ícones até hoje, assim, e bem feitas. Sim, sim. Sim. E era assim, ó. Eu lembro que eu fiz ensino médio numa escola que era pública, né? E nessa escola, um dos prêmios que a gente ganhou foi ser levado para uma agência de publicidade e nos mostraram uma propaganda de 30 segundos da John Player Special. Cigarros John Player Special. Era um filme, gente. Era a coisa mais linda do mundo aquele filme. 30 segundos.
Propaganda caríssima, imagina, propaganda de 30 segundos. Tá doido, uma propaganda caríssima, carésima. Né? E John Player Special só tinha em São Paulo na época. Né? E era tudo de lindo. Todo mundo queria fumar John Player Special. Uma caixa preta, letra dourada, JPS. Meu Deus do céu. Aquilo era o que havia de ostentação. Né? E aí o que eu falei para vocês, né, para quem acha que eu estava zoando, né? Não, eu não estava zoando. Essa é a capa de um disco de um cantor chamado Lobão. Tá vivo, né? Voltando no Bozo, né? E o Lobão tem essa capa de disco dele, vestido de padre, e a sobrinha nua. Certo? Se vocês procurarem aí, vocês vão ver isso aí. Não é muito difícil de encontrar. Certo? Perguntas? Para a segunda avaliação, o que é que nós vamos fazer? Né? Eu pensei em alguma coisa light, como uma resenha ou um resumo de livro dessa parte de arqueologia histórica, ou enfim, de artigos amplos, né? Para vocês fazerem, aí eu mandaria para o e-mail de vocês, né? A gente veio com a arqueologia histórica, começando com fortes, missões, Quilombo dos Palmares, eu acho que eu falei para vocês também. Se eu não falei, me corrijam, porque eu faço uma outra apresentação de Quilombo dos Palmares. Essa arqueologia urbana, né, em Porto Alegre. Depois eu vou entrar em arqueologia dos desaparecidos políticos, né? Hoje nós estamos na 11ª aula, né? Então, não temos mais 3 aulas, efetivamente, falando. Lembrando que o nosso semestre termina dia 11, né? Não é 19 de fevereiro? 19 de fevereiro, né? Então a gente tem mais 1, 2, 3, 4 encontros, certinho, né? E aí, então, eu pensei numa avaliação assim: manifestem-se, ou, se alguém tiver contra a ideia, né, manifeste agora. Todos de acordo, os que estão aí? Então tá, eu vou mandar por e-mail uma lista, né, de temas que a gente trabalhou nessa segunda parte da disciplina. Vocês escolhem o tema e aí eu mando um artigo longo, ou enfim, esse livro aqui vocês leem literalmente no vaso sanitário, ele é bem fininho. Além dele ter só 94 páginas, ele é todinho cheio de desenho, né, cheio de figurinha. Então, a maior parte dos livros são assim. Certo, gente boa? Alguma pergunta? Então, para quem não está no Rio de Janeiro, para quem está no Rio de Santa Maria, fiquem bem, cuidem-se, hidratem-se. Tomem água, tererê, qualquer coisa. O meu tem folha de menta, tá? Não é pastilha de cocaína. Né? Então, fiquem bem, cuidem-se. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, mandem por e-mail. Tá bom? Vou encerrar a gravação aqui.